Hoje nós vamos falar sobre o livro de Tito, a Epístola de Paulo a Tito, capítulos 1 a 3 e a carta dele para Filemão, que é muito curtinho, apenas um capítulo. Você já deve ter lido, seguindo essa tabela bíblica aqui, para ler a Bíblia toda em um ano. Isso é um projeto maravilhoso que ajuda demais a nossa vida espiritual. E você, então, leia a passagem de cada dia, gasta uns 10, 15 minutos e depois você assiste o vídeo e vai caminhando, vamos caminhando juntos e interpretando, vendo o que Deus pode estar nos falando. Paulo chama tanto Timóteo quanto Tito de seus filhos na fé. E olha que interessante, que Paulo estava preso, mas ele não achava que por estar preso ele podia ficar folgado lá e falar assim, não tenho o que fazer, não posso fazer nada, estou preso. Não, ele se preocupava com as igrejas e mandava pessoas responsáveis como Timóteo e Tito para cuidar das igrejas, para seguir suas orientações em relação às igrejas. Ele fala aqui no versículo 5 do capítulo 1, ele diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda não está, e em cada cidade estabelecesse anciãos, como já te mandei. Então, ele estava preso, mas ele ainda preocupava com a igreja, preocupava com as igrejas e mandava pessoas, filhos na fé, para cuidar dessas igrejas. E ao fazer isso, e ele também mandava cartas para as igrejas, mandava carta para as igrejas, mandava carta para esses filhos na fé. Ele estava preso, mas estava fazendo a obra de Deus à distância, sem internet, né? Só através de cartas escritas à mão, e provavelmente alguém escrevia para ele, ele só assinava com aquela assinatura dele que ele fala em algumas cartas, e mandava por portadores, é uma coisa bem lento, mas graças a Deus que ele teve essa preocupação com as igrejas, porque essas cartas dele serviram para nós por mais de 2000 anos. Você já pensou? 2000 anos nós estamos com essas cartas em mãos, em bíblias, no mundo inteiro. Se ele soubesse o que Deus ia fazer com essa preocupação que ele tinha com as igrejas e com as vidas naqueles dias. Milhões e milhões de pessoas afetadas pelas palavras que ele tinha. Assim como em Timóteo, ele está combatendo heresias, doutrinas falsas, vãs discussões de palavras, legalismo, e está enfatizando a sã doutrina que tem a ver com o evangelho puro e simples, fé, amor, esperança pela ressurreição e uma vida santa cheia de boas obras e bons relacionamentos. Então, assim, a sã doutrina não tem a ver com legalismo, com regras, o que pode e não pode. A sã doutrina também não tem a ver com curiosidades da Bíblia. A sã doutrina tem a ver com o evangelho puro e simples e uma vida prática, uma vida de boas obras. Ele cita muito boas obras aqui. Ele fala muito de coisas práticas e relacionamentos, assim como fez em Timóteo. Então, quando você vê uma pessoa interessando em coisas assim obscuras da palavra, coisas assim, ele está desviando do alvo principal. Ele deveria estar focando naquilo que é a fé, o amor, a esperança e a vida prática, relacionamentos da família. É isso que é a sã doutrina, que é a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Vamos só ver alguns trechos aqui que mostram isso. Aqui no capítulo 1, versículo 9, ele fala: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Aqui tem um negócio que esses falsos obreiros legalistas vão ensinando a palavra para ganhar dinheiro, para ganhar a oferta dos fiéis. Parece quase uma coisa como hoje. Agora, versículo 13 também desse mesmo capítulo. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Versículo 1 do 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 11 do 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Essa aí é um resumo da sã doutrina que ele queria que Tito enfatizasse. E o capítulo 3, versículo 8, ele diz: fiel a essa palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus
procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tanto em Timóteo como Tito, ele está exortando, que parece que tinha muitos falsos obreiros, aproveitando os novos convertidos e colocando doutrinas e regras e ideias e filosofias e doutrinas, coisas que não convêm, que não edificam e desviando a atenção das coisas principais que Deus queria. Aqui você nota também, acho que dessa carta de Tito deve ter sido escrito mais ou menos na mesma época que Paulo escreveu 1 Timóteo. Não 2 Timóteo, mas 1 Timóteo. Veja como é que ele fala sobre Deus nosso Salvador. Capítulo 1, versículo 3, ele diz: no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Capítulo 3, versículo 4 diz: mas quando apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens. E capítulo 2, versículo 10, ele fala: nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Então, por que ele fala tanto aqui em 1 Timóteo e aqui também sobre Deus nosso Salvador? A gente sempre pensa que Jesus é nosso Salvador. Deus é o Pai de Jesus, mas quem é nosso Salvador é Jesus. Mas Paulo está impressionado de que Deus é quem originou a ideia da salvação. Não foi Jesus que começou. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então ele está falando que tem os eleitos de Deus, que Deus escolheu. Então fica parecendo que tem alguns eleitos e outros não, né? Só que ele fala aqui no 2, versículo 11, ele fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus trouxe salvação para todos os homens. Agora, nem todos vão ser salvos, mas que Deus desejaria que todos fossem salvos, Ele deseja. Então isso é uma coisa que ele mostra nos dois. Ele chama Deus de nosso Salvador, porque ele está dizendo que Deus é quem originou a salvação e Deus mandou Jesus para nos salvar. Então é muito bom pensar sobre isso, né? E Paulo está meditando sobre essa origem da nossa salvação, está no amor de Deus por nós. Uma coisa maravilhosa. Uma das últimas ênfases aqui de Tito, ele fala sobre ser moderado e sóbrio. Olha aqui, ó. Capítulo 1, versículo 8, ele diz: seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. No 2, versículo 2, ele diz: exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, são na fé, no amor e na constância. Versículo 5, as mulheres novas, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos. Versículo 6, exorta semelhante aos moços, as que sejam moderados. Versículo 7, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade. Então, essa é uma das ênfases que ele fala, dos sinais do Espírito Santo operando na pessoa, é a pessoa ser moderada, é ser temperada, era ter domínio próprio, era não ir para extremos, mas era ser moderada, sóbria, vigilante.